Oi gente, tudo bem com vocês? Uma das ações que mais performou na minha carteira de investimentos por longo prazo tem uma história bastante peculiar que eu vim aqui compartilhar hoje com vocês e também fazer uma análise das ações hoje dessa empresa para entender se ela ainda é um bom investimento por longo prazo, se faz sentido você considerar ter ela na sua carteira de investimentos também. E bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clique aqui embaixo para se inscrever, no sininho e vamos embora aqui pro vídeo. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui no canal, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu e a Laura, minha esposa, a gente já é casado há 5 anos e a gente namora já há bastante tempo. A gente se conheceu quando eu tinha 15 anos e ela tinha 16 anos, a gente estava no segundo ano do ensino médio e a gente também estudou na mesma universidade, no caso a Universidade de Brasília, que é aqui onde a gente mora. Eu fiz engenharia civil e a Laura fez administração. Quando a gente tinha 20 anos mais ou menos, lá para 2010, a UNB estava passando por vários períodos de greve que a gente ficava sem aula e a gente acabou conseguindo comprar uma passagem super barata pra gente ir pra Disney fazer uma viagem ali naquele período de greve, naquele período de incerteza, né, de quando que as aulas iam voltar ou não. E quando a gente chegou lá, a Laura me levou num fast food que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, chamado Chipotle Mexican Grill. E bom, são as ações dessa empresa que a gente vai falar hoje. Não sei se vocês gostam de comida mexicana, inclusive me diz aqui nos comentários, mas o Chipotle ele tem uma proposta bastante diferente. Ele possui um cardápio extremamente enxuto, onde praticamente você só pode pedir burritos, bowls, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho, e os tacos, que são basicamente os 3 produtos que eles oferecem. Porém, o estilo dos ingredientes é muito parecido com a comida brasileira. Então a gente tem arroz branco, feijão preto, carne, queijo, salada dentro do burrito. Então é uma forma de, quando você tá viajando, se você já foi para os Estados Unidos, você conseguir comer uma comida muito parecida com a comida brasileira de forma bem rápida no estilo de fast food. A Laura conhecia o Chipotle porque quando ela era bem novinha, o meu sogro foi fazer o doutorado dele lá no Texas e ela acabou conhecendo o Chipotle lá no Texas. Mas a gente vai contar toda a história e essa trajetória toda do Chipotle daqui a pouco, quando a gente entrar ali no computador para fazer uma análise da empresa. E bom, no ano de 2010, o Chipotle tinha acabado de abrir a sua 1000ª loja e estava expandindo de forma bastante agressiva lá nos Estados Unidos. No entanto, eu lembro que foi bastante difícil a gente achar ainda assim uma loja do Chipotle lá em Orlando, que era onde a gente estava. Hoje a gente tem aproximadamente já 3.000 lojas do Chipotle e só para vocês terem uma ideia do tanto que a rede expandiu, lá em Manhattan, só na ilha de Manhattan, são 54 restaurantes diferentes do Chipotle. E bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu comecei a investir na bolsa aqui do Brasil em 2008. Só que naquela época, em 2010, eu ainda não tinha começado a investir no exterior. Eu só comecei a investir lá fora no ano de 2015. E como tem uma expressão comum no mercado, talvez nem tão comum assim, mas é uma expressão bastante interessante, que é, basicamente naquela época o cavalo passou selado na minha frente, né? Porque eu fui na loja, eu poderia ter investido em ações do Chipotle naquela época, mas eu ainda não investia nos Estados Unidos e aquilo ali acabou passando um pouco despercebido. Naquela época, as ações do Chipotle eram negociadas a aproximadamente $90 e hoje as ações bateram ali quase $2.000, caíram um pouquinho ali perto de $1.700, $1.800, mas foi uma valorização de praticamente 20 vezes o capital investido lá em 2010. Pois bem, o tempo se passou e lá em 2015, quando eu comecei a investir nos Estados Unidos e diante daquela grande quantidade de empresas diferentes, eu parei para refletir, bom, quais são as empresas que me vêm na cabeça com produtos ou serviços que as pessoas amem ou que eu pessoalmente goste bastante. E aí que eu lembrei do Chipotle. Foi então que eu fui fazer análise das ações da empresa e vi que a empresa estava passando por uma grande dificuldade, um problema bastante complexo e um momento bastante difícil para a empresa. Naquela ocasião, algumas unidades dos restaurantes do Chipotle estavam com suspeita de terem contaminado seus clientes, gerando intoxicação alimentar bacteriana de algumas pessoas que foram em algumas unidades. E bom, não demorou muito tempo para isso sair em absolutamente todos os jornais. Isso gerou um grande pânico relacionado à empresa. Inclusive, quem já assistiu a série Billions no Netflix sobre o mercado financeiro tem um exemplo que é muito parecido com isso, né? Só que é uma empresa de sucos, onde o pessoal vai lá e coloca uma bactéria de infecção alimentar nos alimentos para gerar isso, para fazer as ações caírem, para eles comprarem, né? Inclusive, eles já disseram ao fazer a série que eles se inspiraram nesse caso do Chipotle que aconteceu lá em 2016, 2015. E tudo isso que estava acontecendo com a empresa fez as ações saírem de $749 para uma queda de 40%, chegando em algo próximo de $400 por ação. E logo depois as ações ainda caíram mais 40%, chegando a bater até $230 por ação. E quem já acompanha aqui o canal sabe que nenhuma queda de ação é grande o suficiente ao ponto de impedir que aquela ação caia novamente
o mesmo percentual. Foi uma queda de 40% seguida de outra queda de 40%. Só que tinha um detalhe muito importante, um detalhe chamado alavancagem operacional. Todos os restaurantes, todas as redes de restaurantes, e talvez se você conheça alguém, ou até mesmo se você tenha um restaurante, se você seja desse ramo, você deve saber que os restaurantes eles têm uma alavancagem operacional. Ou seja, um pequeno aumento na receita gera um aumento muito grande de lucro líquido e uma pequena queda de receita faz com que o lucro líquido também desabe. Ou seja, existe uma grande sensibilidade entre a alteração de receita e entre o lucro líquido. Muitos investidores acham que isso tem tudo a ver com a margem de resultados, a margem bruta, a margem EBITDA, a margem líquida, mas não é exatamente assim, a gente já vai ver daqui a pouquinho em detalhes. O que acontece é que os restaurantes, a maioria dos gastos deles são relacionados às despesas fixas, como por exemplo, aluguel das unidades, os funcionários, energia, e o custo dos produtos vendidos, que estão ali associados aos insumos da comida, eles são muito pequenos frente à despesa total. Ou seja, qualquer alteração de receita, como a empresa tem uma despesa fixa muito grande, qualquer queda de receita faz com que a empresa tenha um impacto muito grande no seu lucro líquido. E era exatamente isso que estava acontecendo com o Chipotle. Uma pequena queda da receita da empresa fez com que a empresa praticamente entrasse em prejuízo, começou a ter alguns trimestres ali de prejuízo, mas na minha avaliação, naquela época, era só questão de tempo para a empresa conseguir se recuperar daquele momento que ela estava vivendo. Bom, naquela época, o CEO da empresa, que era o fundador também da empresa, tomou algumas atitudes talvez erradas, principalmente relacionadas a tentar levar muitas pessoas ali para as lojas, fazer muitos cupons de desconto. Eu até contei essa história lá no meu Instagram recentemente, o pessoal mandou para mim, Fábio, eu moro aqui nos Estados Unidos, realmente, eles davam cupom de graça para as pessoas irem lá consumir os burritos, e aquilo ali não estava retomando as vendas conforme eles imaginavam. Mas de qualquer forma, quem já foi em alguma loja do Chipotle, quem já pegou fila no Chipotle, que sai da loja e dá volta no quarteirão, como já foi o meu caso, sabia que provavelmente era questão de tempo até que as coisas se normalizassem. Isso porque o Chipotle faz produtos que as pessoas amam, as pessoas consomem. Inclusive eles vendem boné, camiseta, normalmente as pessoas que gostam de Chipotle, como é o meu caso, são aficionadas, gostam muito daquele produto. Enfim, era uma questão de tempo para a receita da empresa retomar, mesmo diante de todas aquelas dificuldades que a empresa estava vivendo. Pelo menos esse era o meu julgamento lá atrás. E dessa vez eu também não ia deixar o cavalo passar selado na minha frente, então o cavalo passou de novo na minha frente selado, eu fui lá e montei. Foi quando eu comecei a fazer os primeiros investimentos em ações do Chipotle. A primeira ação que eu investi nos Estados Unidos foram ações da empresa Disney. A gente vai falar sobre ela na semana que vem, tá? Então clica aqui embaixo para se inscrever se você não é inscrito, para você acompanhar esse vídeo também, caso assim você deseje. E nessa época que eu comecei a investir lá, eu lembro que as ações estavam perto de 350, 40 dólares. Foi quando eu comecei a investir na empresa. Eu lembro que as ações chegaram a bater uma mínima de 240 dólares mais ou menos. Eu sempre mantive minha posição, sempre fui fazendo aportes recorrentes naquela empresa, até que hoje as ações chegaram num patamar perto dos 2.000 dólares. Lembrando que lá atrás o dólar tinha uma cotação bem diferente da que a gente tem hoje, né? O dólar na época estava ali perto de 3,80, 3,90, depois ele chegou a cair para 3,20, mais ou menos ali em 2017, 2018, e hoje o dólar está quase chegando em R$6. Isso faz com que esses aportes que eu fiz ao longo de todos esses anos me gerasse ali um preço médio de mais ou menos R$1.500 por ação do Chipotle. Hoje, considerando a cotação das ações do Chipotle e a cotação do dólar, a gente chega em um valor de mais ou menos R$10.000 por ação. Ou seja, foi um investimento que retornou ali mais ou menos 6,5 vezes o capital investido ali nos últimos 6, 7 anos, que é um valor bastante expressivo de valorização, principalmente considerando o horizonte de tempo tão pequeno como é 7 anos quando a gente fala em bolsa pro longo prazo. E bom, vamos entrar ali agora no computador, fazer uma análise completa das ações do Chipotle e eu vejo você daqui a pouquinho. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma análise do setor de alimentação, de restaurantes, por que falar de Chipotle, o modelo de negócio da empresa, as vantagens competitivas de longo prazo, a análise de resultados e a tomada de decisão, como investir em Chipotle, se faz sentido, como ter essa empresa dentro de uma carteira de longo prazo. Beleza? E bom, lembrando, aproveitando também, né, para te fazer um convite que do dia 17 ao dia 20 de janeiro vai acontecer a nossa jornada para Wall Street, que é um evento totalmente online, gratuito, onde a gente fala sobre como dar os primeiros passos investindo nas maiores empresas do mundo, como abrir a sua conta em uma corretora norte-americana, como dar os seus primeiros passos. É um desafio de 7 dias para você começar a investir lá fora, e mesmo que você já invista lá fora, também vai ser um enorme prazer ter você com a gente. Afinal de contas, a gente vai falar sobre buy and hold, a gente vai falar sobre análise de empresas por longo prazo,
prazo e como aprimorar uma carteira de investimentos na bolsa. Então, vou deixar o link lá na descrição, só você se cadastrar e eu te espero lá. Lembrando também que no dia 21 a gente vai abrir as inscrições para nossa primeira turma do Dollar Masters versão 3.0, que é o meu curso que vai acontecer depois do Jornada para Wall Street. Também quem quiser conhecer, o link está lá na descrição. Bom, análise do setor. Basicamente ele é um setor que é bastante pulverizado em número de players, tá? E é natural do segmento de restaurantes ser um setor totalmente pulverizado, né? A gente nunca vai ter uma consolidação em poucas grandes empresas, como por exemplo o setor de automakers, né? De fabricantes de automóveis, fabricantes de bebidas, por exemplo, né? Como Coca-Cola, Pepsi, ou até mesmo grandes cervejarias. É muito difícil a gente ter um processo de consolidação de restaurantes, porque existem muitos tipos de restaurantes diferentes, de redes diferentes. A gente tem muito negócio local, né, familiar, então é muito difícil ter uma consolidação grande. Então é meio natural isso do setor, tá? Então ele é pulverizado em número de players, é um setor que é resiliente ao longo dos anos. A gente vai ver que a volatilidade das ações do setor, elas são menores do que a média de mercado. A gente tem o poder do hábito associado a algumas marcas específicas, como é o caso do Chipotle, como é o caso do McDonald's, como é o caso do Starbucks, né, onde o hábito é ir naquele restaurante e não necessariamente comer o produto que tem ali dentro, né? Quando a pessoa vai no Chipotle, ela não vai porque ela quer uma comida mexicana, ela vai porque ela quer especificamente aquilo que aquela empresa vende. São poucas barreiras de entrada. Isso é um ponto negativo, né? Mas é natural do setor. E grandes players tendem a se beneficiar em momentos de crise, principalmente porque a gente já tem uma empresa muito mais bem estruturada. Se a gente for ver historicamente, tá, o que aconteceu em 2020, agora em 2021, com toda a pandemia, os grandes players, as ações das grandes empresas se valorizaram muito além do que o topo ali do finalzinho de 2019. Por quê? E aconteceu também, por exemplo, com as empresas de luxo. Inclusive aqui no canal tem um vídeo das top 3 empresas de luxo, né? A gente fala da Louis Vuitton, da Gucci e da Hermès. O que acontece? Dono de restaurante local, talvez você seja um dono de restaurante, se prejudicou demais com a pandemia, né? Normalmente as empresas mais familiares não têm um caixa tão robusto para segurar um momento de crise tão grande e acaba que no final da crise, no final da pandemia, no final dos lockdowns, redes como Chipotle, Starbucks, McDonald's saíram muito mais forte porque acabaram tomando o mercado daquelas empresas menores que quebraram. Bom, é um setor pequeno, setor de restaurantes, né? Quando a gente olha o S&P 500, que são as 500 maiores empresas norte-americanas, né? Que é essa imagem, esses percentuais são a valorização dessas ações dos últimos 12 meses. Restaurantes está lá no canto da direita em cima, né? Tá, aqui, bem aqui do meu lado. Restaurantes, né? Dando um zoom, a gente tem McDonald's, Starbucks, Chipotle, Yum Brands, que é dona do Pizza Hut e algumas outras marcas. Da Darden, que é o código de negociação DRI, que é uma rede de restaurantes mais luxuosos, né? Restaurantes mais não casuais, e Domino's Pizza ali embaixo na direita, né? Lembrando que o tamanho aqui é referente ao valor de mercado de cada uma dessas empresas. O valor de mercado do Chipotle está ali em terceiro, né, quando a gente pega os restaurantes. A gente tem McDonald's com quase 200 bi de valor de mercado, Starbucks com 140 bi quase de mercado, Chipotle com 38 ou 48, quase 50, Yum Brands com quase 40, Domino's Pizza com 20 e Darden Restaurants com 20 também. Tá? Mas assim, elas, apesar de serem restaurantes, de estarem no mesmo ecossistema macro, são empresas muito diferentes entre si. Para começar pelo que elas vendem. Então assim, McDonald's vende sanduíche, Starbucks vende café e lanches, Chipotle vende comida mexicana, Yum Brands vende uma variedade de marcas, Darden são restaurantes mais fine dining, que a gente chama, né, que são jantares mais elaborados ou almoços mais elaborados, e Domino's Pizza basicamente é pizza, né? Então são negócios bastante diferentes. Então, de novo, é um mercado bastante fragmentado, inclusive nos Estados Unidos, que é uma economia mais madura, que tende a ter uma consolidação mais rápida dos negócios. Os serviços de restaurantes, eles são fragmentados, né? Não é um mercado consolidado por natureza. O aumento de consumo em restaurantes de fast food, de uma forma geral, vem crescendo ano após ano, né? Não é um crescimento tão agressivo, tão expressivo, mas todo ano ali cresce 3, 5, 6% já há alguns anos. Isso porque, quando a gente pega desde a década de 70,
o tanto de consumo de alimentação fora de casa vem crescendo ano após ano. Então, lá em 1970, a gente tinha mais ou menos 5% de toda a comida que as pessoas consumiam sendo dentro de casa, ou seja, compra no supermercado, fabrica em casa. 95%. E 5% de comida sendo consumida fora de casa. E isso vem crescendo ao longo do tempo. Eu lembro do meu pai falando, né? Nossa, quando eu era mais novo, eu lembro que a gente ia num restaurante uma vez por mês. Isso que naquela época era muito mais caro, inclusive, você consumir comida fora de casa, né? E hoje em dia é muito mais barato. Às vezes aqui em casa é mais barato para mim e para Laura a gente pedir alguma comida ou passar em algum lugar pegar a comida para trazer para cá do que a gente ir no supermercado, comprar e cozinhar para 2 pessoas só, por exemplo. E de 2000, esse gráfico ali anterior era até 2000 até os anos 2000, né, 2010 mais ou menos, e de 2010 para cá vem crescendo mais ainda o consumo de alimentos fora de casa. Então isso é uma tendência que vem acontecendo, principalmente pelo custo ter baixado bastante e junto com isso, né, a gente tem um aumento do pedido online, né, dos serviços de aplicativo, que a gente viu crescendo muito na última década, e as entregas em casa também vem tendo uma participação cada vez maior. Isso faz um pouco de parte da história do Chipotle. E o que é interessante é que algumas empresas têm um serviço de delivery, né, e de você pegar na loja. Você encomenda, busca na loja e você encomenda em uma determinada loja o seu pedido, você passa lá e pega. Isso acontece porque em muitas cidades as pessoas passam no fast food só para almoçar e muitas vezes elas nem consomem aquele alimento ali. Pensando nisso, várias empresas, tá? Não foi só o Chipotle, mas o Chipotle foi uma das primeiras empresas a fazer isso. Você faz o pedido pelo aplicativo, desce lá no restaurante e o pedido já está pronto. Você não precisa pegar a fila, né? Perder tempo de fila. Inclusive lá nos Estados Unidos, isso é muito importante porque não tem horário de almoço, né, bem definido, não é igual aqui no Brasil que você tem 1, 2 horas de almoço. Então você faz o pedido, você não precisa ficar lá na fila, perder tempo na fila, você desce, pega o seu almoço e volta para sua mesa. E os pedidos acontecem ali basicamente na hora do almoço, né, entre meio-dia e 3 da tarde. Durante a pandemia, a gente viu uma queda bastante expressiva no consumo de alimentos de uma forma geral fora de casa, porque as lojas ficaram fechadas, né, durante 2020 e até começo de 2021. E principalmente fine dining e casual dining, né, que são redes de restaurantes mais elaboradas, foram as mais afetadas. Quando a gente pega cafeterias e fast casual, que é onde entra o Chipotle, por exemplo, a queda foi acentuada, não tem muito o que fazer. De qualquer forma, né, essa queda mais acentuada vem pelo fechamento das lojas. O Chipotle fez e acelerou, né, não necessariamente pivotou, mas uma parte relevante da receita da empresa veio de pedidos. Em 2020, a gente teve mais ou menos 50% da receita da empresa sendo de delivery, de pedidos online. E as pizzarias foram as menos impactadas. Talvez pizza seja muito mais comum, né? As pessoas já têm o hábito há muitos anos de pedir pizza em casa. Então as redes de pizzaria normalmente já estão acostumadas com todo esse delivery mais alto de volume. De qualquer forma, quando a gente vê o último trimestre de 2020, a gente vê que praticamente todas as redes se recuperaram, né, no volume de vendas, principalmente. Basicamente pela reabertura das lojas e reatividade da economia de uma forma geral. Bom, quando a gente pega a receita das empresas, né, a receita trimestral das empresas, ali desde 2012, a gente vê que é um segmento que se a gente pegar na média, né, vem mantendo ali a sua receita de uma forma geral. Também a gente está comparando aqui Starbucks, McDonald's, Chipotle, Yum! Brands, Domino's Pizza, e eu até botei aqui a Brinker International, que é uma outra rede de fast food, né, dono de lojas como, por exemplo, Chili's, porque é um pouquinho mais comparado com o Chipotle, né, uma rede de mexicano. Mas não entra no S&P 500, por isso que eu não tinha colocado ela ali anteriormente. E, bom, a gente viu aqui basicamente o McDonald's e o Chipotle, o McDonald's e o Starbucks tendo uma recuperada relevante da sua receita, né, apesar daquela queda ali, principalmente no segundo e terceiro trimestre de 2020. A gente viu a Domino's Pizza crescendo a sua receita, né, praticamente passou ilesa pela crise de 2020, até teve um leve aumento, principalmente por causa dos pedidos, tá? E o Chipotle
basicamente também tem uma tendência de alta da sua receita ao longo ali, desde 2012 até hoje a gente consegue ver um crescimento bastante relevante. Reparem que o Chipotle aqui de roxo, no ano de 2016 teve uma queda bem acentuada da receita, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que aconteceu. Quando a gente vê a margem das empresas do segmento, reparem que a Yum! Brands e o McDonald's possuem margens EBIT, né, margens operacionais, muito maiores do que o resto da indústria. Isso porque, o McDonald's e a Yum! Brands e a Domino's Pizza, tá? Porque o que acontece? Principalmente McDonald's e Yum! Brands têm um percentual muito grande de franquias. McDonald's hoje, praticamente 95% das lojas do McDonald's são franqueadas. Então o resultado vem para o McDonald's praticamente líquido, que são os royalties, né? Ele não tem despesa direta relacionada àquelas franquias. Enquanto o Chipotle, por exemplo, é uma empresa 100% proprietário de lojas próprias. Não tem como você abrir uma franquia do Chipotle. Isso faz naturalmente com que a margem da empresa seja menor, porque ela tem que arcar com todos os custos de despesas referentes àquela unidade que ela abriu, salário de funcionário, custo dos insumos, né, dos alimentos, aluguel, energia das lojas. A margem é menor, mas o resultado, né, o tamanho do resultado proporcionalmente à receita acaba sendo maior do que quando você franquia, né? Porque quando você franquia, aquela sua receita, ela entra, né? Os royalties, eles entram como receita, mas a receita mesmo de vendas, né? Voltando aqui, a receita mesmo de vendas do McDonald's, ela foi muito maior do que aquela receita que entrou dos franqueados através dos royalties, tá? Então, quando você pega a margem, né? Se a gente pegasse a margem de resultado, considerando toda a receita do McDonald's, toda a receita de todos os franqueados, seria muito menor do que a margem se o McDonald's tivesse propriedade de todas as unidades. Bom, valorização das ações, eu peguei aqui desde 2017, a gente teve Chipotle com 300% de retorno, Domino's Pizza com 267%, lembrando que esse retorno aqui, ele é todo em dólares, tá? Darden's com 141%, McDonald's com 126%, S&P 500 aqui, que está representado pelo ETF VUL, 120%, Starbucks 113%, Yum! Brands 109% e Brinker International com menos 27%, que é um caso um pouquinho mais de turnaround. É uma empresa que eu invisto desde 2016, está na minha carteira também de restaurantes, mas é um case um pouquinho mais complicado, a gente pode até fazer um vídeo mais pra frente sobre ela. Bom, quando a gente pega de 2015, né, eu trouxe esse gráfico aqui porque ele mostra especificamente a média dos restaurantes do S&P 500. Então, $100 investidos em Chipotle em 2015 teria virado hoje $289. Isso lembrando dezembro de 2015 e dezembro de 2020, tá? Porque o último formulário anual, apesar desse vídeo aqui estar sendo gravado no final de 2021, o resultado de 2021 ainda não saiu fechado. Então, $100 de Chipotle teria virado $289, $100 em toda a carteira de restaurantes do S&P 500 teria virado $188. Então, Chipotle teve uma outperformance bem expressiva, tanto em cima do S&P 500 quanto em cima dos restaurantes. E os restaurantes, de uma forma geral, eles possuem um beta bem baixo, né? Um risco percebido frente à média do mercado do S&P 500 de menor. Então, quando a gente pega o beta desalavancado, que é essa tabelinha aqui de baixo, como se fosse o risco específico do negócio, tá? O beta desalavancado, ele é a volatilidade hipotética daquela ação caso aquelas empresas não tivessem dívida. Então você está olhando só para o risco do negócio. Girou em torno ali de 0,6, 0,7 de 2016 até 2020. Ou seja, o mercado percebe as empresas de restaurante com mais ou menos 70% do risco genérico do S&P 500, do risco de mercado. Então os restaurantes em média eles são menos arriscados do que todos os outros negócios que a gente tem na Bolsa Americana. E por que falar de Chipotle? Bom, Chipotle é uma empresa que as pessoas que já consumiram algum produto, eu sou fã da empresa, né, conforme eu já contei para vocês ali anteriormente, mas é um negócio que chama muita atenção pela quantidade de pessoas que vão nas lojas. É muito comum você ir numa loja do Chipotle e a fila ser quilométrica ali, principalmente na hora do almoço, né? Então é um negócio que chama muita atenção, as pessoas normalmente são bastante aficionadas pelo produto que é vendido, pelo serviço. Então vende produtos que as pessoas amam, tem o poder do hábito, que conforme eu já falei, o hábito é você ir no Chipotle, o hábito não é você comer comida mexicana. Esse hábito ele é bem peculiar porque ele não existe no consumo de cerveja, né? Repara que quando você vai consumir uma cerveja, e o Bruce Greenwald fala muito bem isso no livro dele, Vantagens Competitivas Desmistificadas, o hábito de consumir cerveja
é o hábito de consumir cerveja, não é o hábito de consumir Skol, de consumir Heineken, de consumir Brahma, né, ou Bavária, ou enfim, Stella Artois, Budweiser, né? O hábito é consumir cerveja. Então vamos para um bar consumir cerveja, ou compra cerveja para o churrasco. Pode ser até que você, cervejeiro, você que é cervejeiro e está aqui escutando a gente, você fala, Fábio, eu só tomo Heineken, porque cerveja de verdade é Heineken ou cerveja artesanal. Você pode até ter preferência por algumas marcas, mas o seu hábito não é consumir Heineken, é consumir cerveja e acaba por você depois escolher a Heineken. E se não tiver Heineken, você vai tomar outra cerveja sem nenhum problema, né? Então é uma diferença sutil, mas é uma diferença importante. É um fast food razoavelmente saudável, inclusive o slogan do Chipotle é comida, alimento com integridade, que basicamente é tanto respeitando a forma como eles processam todo o alimento, fornecem um produto de qualidade, de insumos que sejam de qualidade, e é um fast food que não é aquele junk food, né? Aquela comida lixão, cheia de gordura, de sanduíche, por exemplo, pizza. Querendo ou não, é arroz, feijão, alguma carne, a tortilha ali, a guacamole. Então, o espectro de pessoas que consomem Chipotle é desde as pessoas que são mais saudáveis, a pessoa vai pra academia, que é um pós-treino e acaba indo lá no Chipotle, quanto alguém que gosta mais de fast food mesmo, né? Então acaba pegando um leque bem grande nesse sentido. Ele é um pure play de lojas próprias, né? Então é um player de mercado que ele tem esse modelo de ter somente lojas próprias. Lembrando que não necessariamente loja própria é melhor do que franquia, tá? Os dois têm seus pontos positivos e negativos. Mas ele ser um pure player de lojas próprias faz com que toda a energia seja voltada só para esse tipo de operacionalização. E a empresa ela tem muito dinheiro para abrir as lojas próprias. Só para você ter uma ideia, a empresa gera mais ou menos, a gente vai falar daqui a pouquinho, 700 milhões de caixa por ano, e o custo para abrir uma loja própria é de $1 milhão. Então, em tese, a empresa consegue abrir 700 lojas por ano só com capital próprio. É uma empresa de crescimento com horizonte de expansão no longo prazo. E um ponto interessante, né? Eu tirei um print aqui, que a empresa ela opera de forma própria 2.724 lojas do Chipotle, 40 nos Estados Unidos, 40 internacionais e 4 lojas que não são do Chipotle, que é um projeto que a empresa está desenvolvendo há alguns anos, que é uma pizzaria que eles chamam de Pizzeria Locale, que é um negócio que não deu muito certo, que eles estão tentando ainda alinhar para fazer o mesmo processo de expansão do Chipotle. Seria um modelo parecido com o Chipotle, mas voltado para pizzas, tá? Então 100% das lojas são próprias. A empresa é uma empresa de crescimento agressivo, né? A empresa vem e ela deixa bem claro na política de dividendos dela que ela não pretende distribuir dividendos, que o projeto é de continuar expandindo ainda por muitos anos e, no máximo, a empresa utilizar o caixa para recomprar suas ações, mas não distribuir os dividendos, pelo menos não nos próximos anos. Modelo de negócio. O modelo de negócio da empresa é bastante simples, né? A empresa vende refeições em mais de 2.700 restaurantes, majoritariamente nos Estados Unidos. Esse aqui é o menu ali do Chipotle, né? Quando você chega na loja. Então, basicamente, você vai passando por uma esteira onde você monta o seu burrito, que basicamente é esse que está na foto aqui na direita, né? O burrito que é uma tortilha com os ingredientes dentro. O bowl, que eles servem isso num prato. Os tacos, que eles servem nos tacos. Ou a salada. E você vai colocando os ingredientes dentro conforme você vai passando ali e você vai sendo atendido e você paga. Mais ou menos um modelo parecido, né, com o do Subway de sanduíches, só que de comida mexicana. Isso aqui simplifica bastante o menu. Esse menu simplificado é muito bom, tanto para a empresa na parte de logística, principalmente as empresas são muito grandes, é muito custoso para a empresa colocar um novo produto dentro do seu cardápio. Principalmente se for um produto que foge muito. Então, por exemplo, não tem sobremesa no Chipotle, né? É muito custoso. Então, para a empresa simplifica demais e para o consumidor é bom, porque decisões simples são sempre mais agradáveis de serem tomadas. Então, a empresa, né, resumindo aqui o modelo de negócio da empresa, ela tem as lojas próprias, onde ela vende as refeições. Toda a receita da empresa vem disso, tá? Das suas lojas próprias. Esse capital é utilizado para pagar os fornecedores locais dos alimentos, né? O Chipotle ele tem uma rede de fornecedores locais em todas as regiões onde ele atua, para pagar todo o custo de distribuição, os funcionários, tecnologia, juros da dívida. Ela tem uma dívida inexistente, tá? Praticamente inexistente, mas tem um jurozinho ali que ela ainda paga, imposto e o que sobra vira lucro líquido para os acionistas. Resumindo aqui bastante a história do Chipotle, tá? Eu até tirei alguns prints aqui de um conteúdo que eu fiz recentemente, mas basicamente em 13 de julho de 93, um cara chamado Steve Ells, ele fundou a primeira loja do Chipotle em Denver, no Colorado, que é essa que tem até a imagem aqui na esquerda.
A ideia do Wells era simples, abrir um restaurante com uma boa comida mexicana, com preço acessível, menu reduzido em uma região universitária. E ele era formado em gastronomia e, bom, o sonho dele era abrir um restaurante de gastronomia francesa. Só que ele não tinha dinheiro para isso e ele abriu esse fast food mexicano. Só que foi um sucesso, tá? Em 1995, usando o próprio caixa gerado pela empresa, o Wells abriu 2 novas unidades também em Denver. Só para você ter uma ideia, ele fez um plano de negócio onde ele viu que ele precisava de mais ou menos vender 200, 300 burritos por dia para conseguir ter um retorno adequado do capital que ele investiu. E já de cara no primeiro mês, eles vendiam mais de 1.000 refeições por dia. Então, em 95, usando o próprio capital gerado pela empresa, ele abriu 2 novas unidades também em Denver. Nesse momento, sentado em uma mina de dinheiro, ele deixou em segundo plano a ideia de abrir o tão sonhado restaurante francês. E algo que é bastante interessante do Chipotle é que ele possui um menu bastante reduzido, conforme a gente comentou ali na frente. Praticamente essa foto aqui é tudo que tem lá. É o burrito, o bowl, os chips, né, para você comer ali a guacamole, se você quiser. E, enfim, é basicamente isso, não tem muito mistério. Isso faz com que toda a operação e logística se torne mais simples, além de ser muito mais fácil das pessoas consumirem quando você tem pouca decisão para ser tomada. Em 1998 aconteceram 2 coisas muito importantes na empresa. A primeira loja do Colorado foi aberta e o McDonald's, que na época estava diversificando seus negócios, se tornou um investidor minoritário da empresa. Desculpa, lendo aqui novamente, a primeira loja fora do Colorado foi aberta, tá? Então, o McDonald's começou a investir na empresa, viu o potencial, se tornou acionista, chegou a ter um percentual bem relevante da empresa. Quase alguns anos depois, né, quase 80% do Chipotle era do McDonald's. E depois desse aporte feito, a empresa iniciou seu processo de expansão mais agressivo. A empresa, que em 98 tinha 16 unidades, passou a mais de 500 unidades em 2005. Né? Então, de 98 para 2005, foi um pulo bem relevante no número de unidades por causa desse aporte que o McDonald's fez. E nesse momento, o McDonald's chegou a ter mais de 80% de participação na empresa. Em 2000, o Chipotle fez o seu IPO, foi para a bolsa, um dos mais bem-sucedidos da história, inclusive, diga-se de passagem, com as suas ações subindo 100% logo no primeiro dia, tá? Então, não era um momento onde tudo subia na bolsa, né? Lembrando que a bolha das .com já tinha passado em 2003, em 2006 a bolsa estava voltando a se recuperar, foi fazer o seu topo só lá em 2008, 2009, quando teve o crash do subprime. Então, assim, foi um IPO bastante bem sucedido, né? Principalmente por não estar em um momento de tanta euforia assim da bolsa. Nessa ocasião, momento no qual o McDonald's voltou a focar somente na sua rede original de restaurantes, ocorreu também o desinvestimento por parte do McDonald's nas ações do Chipotle. Então, de lá para cá, o McDonald's deixou de ser dono do Chipotle. E dali pra frente foi basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Abrir novas lojas na maior quantidade de regiões possíveis. E um fato interessante é que 100% das lojas do Chipotle são próprias, não existindo franqueados em seu modelo de negócio. Hoje a rede conta com quase 3.000 unidades, conforme a gente já viu. E algo que a empresa herdou de suas origens é se financiar somente com capital próprio. Então a empresa nunca foi alavancada, né? Atualmente a empresa possui 1 bilhão em caixa e praticamente nenhuma dívida registrada em balanço. Então a empresa, isso não necessariamente é positivo, né? A gente já falou bastante aqui no canal que para as empresas tomarem dívida é algo positivo, né? Quando a empresa toma dívida, a dívida é sempre mais barata do que capital dos sócios e os juros da dívida pode ser abatido do lucro líquido para fins de imposto de renda, o que torna o capital de terceiros mais barato ainda do que o capital dos sócios. Então é sempre bom para as empresas ter alguma dívidazinha. Só que assim, no caso do Chipotle, o que acontece é que eles geram tanto caixa que o caixa que eles geram é muito mais do que a empresa precisa para financiar suas expansões. Então, eu também não vejo muito sentido na empresa se alavancar. Ela teria, em tese, se alavancar para distribuir dividendo. Então, é algo que não faz tanto sentido assim. Então, desde o IPO, as ações valorizaram 39 vezes o capital investido. Então, $10 mil investidos lá no IPO seriam hoje $390 mil. Só que reparem, né, que ali de 2013 até 2015, mais ou menos, 2016, aconteceram algumas coisas bastante importantes na história da empresa, que basicamente, né, as ações do Chipotle caíram 63% nesses 2 anos, porque foi reportado que vários clientes, vários consumidores de várias unidades, né, aqui na direita tem um mapa dos Estados Unidos,
estavam com E. coli, né, que é uma bactéria que vem através de contaminação alimentar. Isso foi noticiado de forma bastante extensiva em praticamente todos os jornais dos Estados Unidos. Só você colocar no Google, né, Chipotle E. coli, que você vai ver que lá na época de 2015 e 2016 era muita reportagem. Isso acabou afastando bastante os consumidores do Chipotle, com medo, né, de uma eventual infecção alimentar. E também, né, até sujando um pouco a campanha da empresa de alimento com integridade, né, Food with Integrity, e tudo que o Chipotle sempre prezou de qualidade dos seus alimentos. E na época o Steve Ells, fundador, ainda atuava como CEO da empresa. E na verdade, a grande verdade é que ele estava completamente perdido sobre como agir diante dessa crise na empresa. Lembrando que o Ells era formado em gastronomia, né? E o CEO de uma empresa, ele tem que ter um conhecimento muito mais vasto sobre negócios do que somente ali a parte de culinária, por mais que seja uma empresa de restaurantes. E com diversas lojas fechadas, eles tomaram uma das piores decisões possíveis, né? De simplesmente dar burritos gratuitamente. Fizeram uma campanha massiva para dar burritos gratuitos. Inclusive, teve uma pessoa que me segue lá no Instagram que me mandou: Fábio, eu morava aqui nos Estados Unidos na época, realmente era assim, você ia na loja e pegava os burritos de graça. Só que isso é uma decisão muito ruim, né? Tanto econômica para a empresa quanto do marketing, porque por que a empresa está me dando um burrito de graça, né? A comida da empresa é tão ruim que ela precisa me dar de graça para eu consumir? Então isso gera uma estranheza muito grande. E diante das decisões catastróficas, isso derrubou mais ainda a receita da empresa, o Steve Ells foi substituído do cargo de CEO pelo Brian Niccol. O Brian Niccol, ele era um antigo CEO da Taco Bell, que também é uma rede grande de fast food lá nos Estados Unidos. E a grande verdade é que o Niccol, ele não fez nada de extraordinário para resolver o problema. Ele fez o básico que precisava ser feito. No caso, o básico foi revalidar todos os processos de transporte, estoque e preparação dos alimentos, deixando-os mais rígidos e controlados, né? A gente precisa ter alimento chegando para o consumidor da melhor forma possível. E, obviamente, nada de burritos gratuitos. E com a eliminação dos casos e a mídia parando de noticiar, as filas dos restaurantes voltaram a dar volta nos quarteirões. Além disso, o novo CEO implementou um baita programa de recompra para os clientes fiéis, né? Um programa de fidelidade, agora sim oferecendo alguns burritos gratuitos, né? Então o programa de fidelidade é bem legal, você vai consumindo na loja, a partir de um certo valor que você consome, você ganha um burrito, você ganha um adicional de guacamole, você ganha um refrigerante, você ganha as chips, né? Para você, enfim, o que você quiser, e aí o programa de rewards vai te dando recompensas. E ele também implementou um modelo onde você faz o pedido pelo celular e busca o seu pedido pronto na loja mais próxima. Então é um pick-up bem interessante, principalmente para quem trabalha e vai no Chipotle basicamente para almoçar. E não há mais necessidade de ficar nas filas dando voltas no quarteirão. E diante das medidas adotadas pelo novo CEO, foi só questão de tempo para as vendas voltarem a crescer e atualmente estarem em sua máxima histórica, né? Então o gráfico aqui está difícil de ler, mas basicamente é a receita da empresa dos últimos 12 meses, né? Lá desde 2006 até hoje. A gente vê uma queda ali em 2015 e 2016, uma retomada. E bom, basicamente é isso, né? O gráfico ali do meio é a mesma informação de cima, só que trimestral, e lá embaixo é a variação, né, de trimestre para trimestre. Bom, esse tipo de informação você pode encontrar lá no meu Instagram. Se você tem Instagram, é só você me acompanhar por lá, @fabio.holder. Eu costumo postar esse tipo de conteúdo por lá. Isso daqui foi um print do conteúdo que eu tinha postado lá nos meus stories. As vantagens competitivas do Chipotle. Quando a gente olha sobre o prisma das forças de Porter, a empresa não tem muita vantagem competitiva. Isso é meio intrínseco do business, tá? Do negócio de redes de restaurantes. Se você olhar o vídeo de análise do McDonald's que tem aqui no canal, você vai ver que a matriz aqui é um pouquinho parecida. O McDonald's tem um pouquinho mais de poder de barganha com os fornecedores, mas mesmo assim não é um poder tão relevante. Então, basicamente a empresa, a única vantagem que ela tem é que não existem produtos e serviços substitutos. Quando a gente olha dentro da ótica de restaurantes, existem outros fast foods, existem outros restaurantes de comida mexicana, mas na forma como a comida mexicana é entregue ali dentro do Chipotle, é difícil você achar em outros lugares, tá? E a experiência que você tem ali dentro, que é uma experiência parecida, fazendo um paralelo com sanduíches, com o que o McDonald's faz. Poder de barganha com os fornecedores ela não tem, né? Até teria intermediário, mas eu coloquei aqui que não, porque o Chipotle ele tem um certo nível de poder de negociação com os fornecedores, porque alguns fornecedores têm o Chipotle como principal cliente, né? E não o contrário. E os fornecedores eles estão vendendo commodity. Só que se o Chipotle começa a apertar muito, os fornecedores acabam vendendo para outros clientes, porque basicamente ele vende uma commodity específica, né?
Rivalidade entre os concorrentes é extremamente elevada dentro do setor de restaurante, mas isso vale para todos os players. A ameaça de novos entrantes existe o tempo inteiro, é muito fácil, você precisa de muito pouco capital para abrir um restaurante e competir com o Chipotle, mesmo que seja num ambiente muito pequeno, muito restrito, muito específico. E o quinto aqui é o poder de barganha com os clientes, né? O Chipotle ele tem um certo poder de barganha com os clientes, tanto que um lanche hoje no Chipotle, ele custa ali mais ou menos uns 12, 14 dólares, dependendo do que você vai pedir. Então é mais elevado do que fast foods tradicionais, só que isso existe um limite, né? Se o Chipotle começar a cobrar 30 dólares por um burrito, vai ser bem difícil de manter a clientela. Então também não tem um poder de barganha com os clientes relevante, como por exemplo é o caso da Apple, né? A Apple bota o iPhone bem mais caro do que os outros celulares equivalentes em hardware e basicamente ela consegue ser a maior vendedora, né, de smartphones do mundo. Tem vídeo de análise da Apple também aqui no canal. Vantagens competitivas, olhando pela ótica do Bruce Greenwald, a gente tem praticamente as três, porque a gente tem vantagens de oferta, só uma empresa do tamanho do Chipotle consegue produzir tão barato com a escala e com a qualidade que eles possuem. Se você abrir uma loja de mexicano, você vai ter muita dificuldade de competir com o Chipotle, porque provavelmente os seus custos vão ser muito mais elevados, sua margem vai ser muito menor para você oferecer o mesmo serviço. Vantagens de demanda. Existe uma demanda pelos produtos específicos dos produtos da... Existe uma demanda alta e específica por produtos do Chipotle, a gente vê isso pela lotação das lojas, pelas lines, né? Pelas filas gigantescas que o pessoal faz para fora das lojas. E existe um hábito e um padrão de consumo relacionado a isso. Existem também as vantagens de escala, que, novamente, só uma empresa do tamanho do Chipotle consegue diluir todas as suas despesas fixas naquela base gigantesca de lojas. E esse ganho de escala faz com que cada nova loja que o Chipotle abra tenha um ganho marginal, um incremento de margem no resultado da empresa. Porque todas as despesas fixas elas já estão dadas, né? A única coisa que vai mudar são as despesas variáveis com a abertura de novas lojas. Então, quanto mais o Chipotle cresce, maior e maior fica a margem de resultado da empresa. Análise de resultados. O ano de 2020 ele foi um ano bastante atípico, tá? Mas ainda assim a empresa conseguiu crescer a sua receita. A gente viu que o resultado operacional da empresa foi relativamente menor, principalmente pelo aumento da linha de outras despesas operacionais, né? Outros custos operacionais, principalmente relacionados à adaptação da empresa para a parte de entregas de delivery, pelo fato dela ficar com as lojas fechadas durante praticamente o ano inteiro de 2020, mas a gente vê que a receita da empresa ainda foi maior, tá? E o lucro líquido da empresa foi de 355 milhões de dólares em 2020. Agora, repare um ponto que é bastante interessante, tá? Eu queria comparar 2020 com 2021. O ano de 2021 ainda não fechou, então isso aqui é o resultado dos primeiros 9 meses, os primeiros 3 trimestres de 2020 e 2021. Reparem que a receita dos primeiros 3 trimestres de 2020, de 5,6 bilhões, ela foi maior do que a receita da empresa em 2019, que foi de 5,586 bilhões. Ou seja, só nos primeiros 9 meses de 2021 a empresa já está vendendo mais do que ela vendeu no ano inteiro de 2020, antes da pandemia. Então, um aumento bastante expressivo comparando principalmente 2021 com 2020. Naturalmente, a gente viu as ações da empresa subirem muito nesse último ano, principalmente por causa disso. E reparem que o lucro operacional da empresa deu um salto bastante expressivo, né? A gente saiu de 173 milhões para 646 milhões, comparando os primeiros 9 meses de 2020 com os 9 meses de 2021. E o lucro líquido da empresa é de 519 milhões agora em 2021, frente a 164 milhões nos primeiros 9 meses de 2020. E isso tudo é devido ao que a gente chama de grau de alavancagem operacional, que é intrínseco dos restaurantes, das empresas que atuam com restaurante. Eu peguei aqui o ano de 2018 e o ano de 2019 porque eram anos em condições normais de temperatura e pressão, sem pandemia. Mas reparem o seguinte, para o ano de 2019, a margem bruta dos lanches da empresa era de 67%. Então reparem que eu marquei aqui a linha de despesas com alimentos, bebidas e packaging, que é as embalagens, né? Então, se a gente considerar quanto que sobrou de dinheiro para a empresa, tirando só os custos dos alimentos, das bebidas e do empacotamento, a gente tem uma margem de 67%. Ou seja, quando você faz uma refeição ali e gasta 10 dólares no Chipotle,
vai sobrar 6 dólares e 70 para a empresa se ela tirar só o custo daquele produto ali que você está consumindo. Lembrando que a gente ainda tem despesas de salários, despesas de ocupação, né, que são as despesas de aluguel, despesas de energia, mas quando a gente considera só o alimento, a margem de lucro da empresa é de 67%. Quando a gente coloca todas as despesas da empresa e vê lá o resultado do lucro operacional, do income from operations, né, o lucro das operações, a gente vê que o lucro, a margem operacional é de 7,9%. Ou pelo menos foi, né, em 2019. Hoje já está quase perto de 15%. E por que que isso aconteceu? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Vai ficar um pouquinho técnico aqui, mas presta atenção que eu acho que você vai conseguir pegar. Quando a gente tem uma margem bruta muito grande frente à margem operacional, isso quer dizer que a maior parte dos gastos da empresa estão nas suas despesas, que são fixas. Então, por exemplo, independente do tanto de burrito que venda, o salário daquele funcionário que está ali na loja vai ser o mesmo. Independente do tanto de burrito que venda, o aluguel da loja vai ser o mesmo. Independente do tanto de burrito que venda, as despesas com energia da loja, conta de luz, vão ser as mesmas. Então isso é fixo frente à receita da empresa. E como ela tem uma margem muito grande nos produtos, isso quer dizer que uma queda de receita vai gerar uma queda muito expressiva de resultado e um aumento de receita vai gerar um aumento bem expressivo de resultado, que é o que a gente chama de grau de alavancagem operacional. Para você chegar nesse indicador, é só você dividir a margem bruta da empresa pela margem operacional. Existem outras formas mais rebuscadas de utilizar o GAL, mas eu gosto de utilizar dessa forma mais simples porque você não precisa levar esse número a ferro e fogo, tá? Isso aqui é só para ter uma ordem de grandeza. Quando a gente divide a margem bruta pela margem operacional do Chipotle, a gente chega em 8,5 vezes. A margem bruta ela é 8,5 vezes maior do que a margem operacional. O que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer que quando o lucro, a receita subir 10%, o resultado operacional vai subir 85%. 8,5 vezes o que subiu ali na receita. E quando a receita cai 10%, o lucro vai cair também 85%, ou vai tender a cair nessa mesma ordem de grandeza. Então, quando a gente viu de 2018 para 2019, a gente viu o quê? A gente viu a receita subindo 14,8% e a despesa operacional, o lucro operacional subindo 178%. Se a gente multiplicar 14,8 por 8,5 vezes, que é o grau de alavancagem, você vai ver que vai dar praticamente os 178%. Ou seja, um incremento pequeno de receita, né, pequeno, porque 15% nem é tão pequeno, gerou um aumento muito maior no resultado operacional da empresa. Então isso é muito importante de entender. É uma empresa que ela se beneficia muito com o crescimento. Esse crescimento dela faz com que essa potencialização do crescimento faz com que o resultado operacional cresça ou tenda a crescer de forma muito rápida conforme a empresa vai expandindo novas unidades. Isso tem tudo a ver também com o ganho de escala que a gente falou anteriormente. Bom, quando a gente olha para a receita da empresa e para o lucro líquido, a gente vê que 2015, 2016, 2017 foi um ano de recuperação, principalmente por causa dos incidentes, né, alimentares que aconteceram. Quando a gente olha a estrutura de capital da empresa, a gente vê que a empresa praticamente ela não tem dívida, tá? Mas quando a gente compara os indicadores ficam ainda mais evidentes. Então, comparar resultado operacional com despesa com juros, o resultado operacional é 400 vezes maior do que as despesas com juros. Quando a gente pega a dívida total em relação ao EBITDA, a gente chega em 2,4 vezes, né? Sendo que nessa dívida total está entrando uma parte de leasing, que é lançamento contábil, mas que não é uma dívida de fato, tá? Então, assim, a empresa ela simplesmente opera com capital próprio, né? Hoje ela tem 1,5 bi de caixa, sendo que são 721 milhões propriamente em caixa e equivalentes e mais 300 milhões investidos ali em títulos de renda fixa, né? Então, 1,5 bilhões de ativos de curto prazo e 1 bilhão de ativos líquidos, em liquidez que ela tem na mão. Um outro ponto que é bastante interessante é que em 2020, né, o que eles colocaram aqui é que eles investiram 373 milhões de dólares. E a média foi de 1,1 milhões de dólares em desenvolvimento e construção por novos restaurantes. Então, para o Chipotle abrir uma nova loja, custa 1,1 milhões de dólares. É muito pouco frente ao tanto de caixa que a empresa gera. E o tanto de caixa que a empresa já tem, né? Então, assim, além dela ter 700 milhões em caixa propriamente dito, todo ano entra mais 700 milhões. Então, não tem muito motivo para a empresa se endividar, né? Ficaria até esquisito. E eles esperam, né? Eles informaram isso lá no final de 2020, que eles esperavam investir mais 220 milhões em novos restaurantes. Isso no próximo ano, obviamente, tá?
Então, no quarto trimestre de 2020, a empresa tinha 2.724 restaurantes e no terceiro trimestre de 2021, momento que eu gravo esse vídeo, é a última informação referente, a gente tem ali 2.888 restaurantes, né? 2.888 restaurantes. Então, a gente teve uma abertura de 164 novas lojas do quarto trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021, considerando 1,1 milhões por loja, dá quase ali os 220 milhões que eles estavam se propondo para investir durante o ano de 2021. Vamos esperar o ano fechar, deve fechar perto disso com 200 novas lojas. Bom, retorno para os acionistas, né? Quando a gente olha aqui o fluxo de caixa operacional da empresa, a empresa gerou 958 milhões de caixa nos últimos 12 meses. Esse gráfico aqui de cima azul ele mostra sempre trimestralmente quanto que a empresa gerou de caixa nos últimos 12 meses. Então, chegando ali próximo de 1 bi. E a empresa investiu nos últimos 12 meses algo próximo ali de 300 milhões de dólares. Então, quando a gente olha o fluxo de caixa livre, que é o Free Cash Flow, o FCF, a gente tem ali mais ou menos 500 milhões de dólares, ou seja, todo o fluxo de caixa operacional, menos tudo que a empresa está investindo, tanto para a abertura de novas lojas, quanto para as próprias lojas que ela já tem, precisam de investimento. Né? Então a gente tem ali sempre, por exemplo, troca de maquinário, o maquinário vai ficando velho, precisa ser trocado, eventuais reformas nas lojas, as lojas mais antigas. Então a empresa também tem que destinar capital para as lojas que estão abertas. Mas quando a gente soma tudo que ela reinvestiu nas melhorias das lojas próprias que ela já tinha, mais aqueles quase 200 milhões que a gente viu dos últimos 12 meses, em novas lojas, sobrou 511 milhões de dólares desses 957. Então, a empresa gera muito caixa, mesmo com toda a expansão. Mesmo expandindo da forma mais agressiva possível, porque abrir 10% de novas lojas no ano em uma base que já é grande como a do Chipotle é desafiador, ainda sobra muito caixa, praticamente $500 milhão por ano. E aí esse gráfico aqui ele mostra basicamente o resumo disso, né? Então o fluxo de caixa operacional ao longo dos anos, o fluxo de caixa livre, que nada mais é do que o fluxo de caixa gerado pelas operações, menos tudo que ela reinvestiu em novas lojas e nas lojas próprias, o lucro líquido, no final do dia tá colocando junto aqui no gráfico para a gente ter uma referência junto com a geração de caixa, e a geração de caixa dos dividendos, que foi zero, né? Desde que ela abriu o IPO. Quando a gente olha o custo de capital da empresa, né, o custo de capital nada mais é do que quanto que custa para a empresa se financiar no mercado, tanto através de dívida quanto através de capital próprio dos sócios, né? Como a empresa não tem dívida, praticamente todo o custo de capital é o custo de capital dos sócios. Quando a gente vê as empresas de restaurante, o Chipotle é o que tem um dos maiores custos de capital, perto ali de 9%, né? Ficando perto ali da Darden, perto um pouco, talvez ali da Yum Brands, né, de quase 8%, mas se a gente olhar, o Chipotle é o que tem o maior custo de capital. Mas esse custo de capital aqui ele é bastante relativo, porque a metodologia de cálculo do custo de capital aqui é basicamente pela volatilidade das ações, né? Quanto maior a volatilidade da ação de uma empresa, maior é o custo de capital daquela empresa. É uma metodologia que o Buffett, por exemplo, detesta, mas é uma forma que a gente tem de quantificar, né? Quando o sócio, em teoria, bota dinheiro na empresa, o custo de capital dele, considerando o risco que essa empresa tem, seria de 9%. Tá? Então o Chipotle ele precisa investir a taxas maiores esse capital, esse recurso que ele tem para justificar o investimento na empresa. E, bom, quando a gente compara a indústria, né, o Chipotle tem um dos maiores custos de capital, mas quando a gente olha o retorno do capital investido, né, o ROIC, que é o Return on Invested Capital, ou seja, quanto que as operações do Chipotle geram de resultado considerando tudo que ele investiu naquelas unidades, o ativo gerador de resultado, a gente vê que também é um dos maiores do segmento, de 14,65%. Ou seja, em teoria, o Chipotle capta dinheiro com sócios a um custo de oportunidade de 9% ao ano e investe em projetos que rendem, no caso as suas lojas, né, 14,65% ao ano. Lembrando que o ROIC ele é variável, né? Quanto, por exemplo, o investimento marginal que ele faz em uma nova loja vai ter um ROIC muito maior do que de toda aquela base que ele já tem calculado. E a gente só vai percebendo o aumento do ROIC ao longo do tempo, conforme novas lojas vão sendo abertas. Bom, o retorno dos acionistas, desde o IPO, a empresa retornou 3.956% contra 265% do S&P 500, né? Uma outperformance bastante expressiva. E a tomada de decisão, né, no final do dia.
Bom, o Chipotle, quando a gente olha a matriz BCG, ele fica, na minha avaliação, tá, entre uma empresa que a gente classifica como stars e entre uma empresa que a gente bota como question mark, né, como uma interrogação. Por quê? Porque ela é uma empresa que está num setor que ela como empresa, ela tem um market share relativamente grande, mas é um setor extremamente pulverizado, então ela tem um market share intermediário, vamos colocar assim. Se a gente filtra ainda fast foods de alimento e se a gente filtrar ainda fast foods de mexicano, o Chipotle vai estar lá no topo, lá em cima, né? Mas mesmo pegando só os restaurantes, a gente viu que das empresas de capital aberto, o Chipotle é a terceira maior. Então, mas por ser um mercado muito grande, né, muito grande, ela é uma empresa que não tem um market share tão alto assim. E o mercado, né, ela tem um market share intermediário e é um mercado que também não tende a crescer tanto, não é um mercado tão agressivo quanto, enfim, um segmento de tecnologia, por exemplo. É um segmento bastante pacato, né? E aí faz a empresa, na minha classificação, ficar ali no meio. Normalmente a gente tende a evitar as empresas que são question marks ou até as dogs, né? A classificação de dogs são aquelas empresas pequenas com market share pequeno em mercados que crescem muito pouco. Então o Chipotle ela tem um market share médio em um segmento que tende a não crescer tanto, a base inteira de restaurantes fast food, mas a gente vê que o Chipotle tem uma ascensão muito grande, mesmo em um mercado que não cresce. Os restaurantes possuem historicamente uma volatilidade baixa e um risco baixo percebido frente ao mercado como um todo. Isso pegando todas as empresas de restaurantes que são listadas nos Estados Unidos. Então a gente vê que, desconsiderando a dívida de todas essas empresas, que influencia na volatilidade delas, quando a gente calcula o beta desalavancado, que é o indicador da volatilidade da ação referente ao índice sem a dívida, a gente chega ali numa média de 0,6, 0,7, né, no mercado. Então é interessante saber que é um segmento que não é em tese menos arriscado até mesmo do que a exposição genérica no índice. Quando a gente vê o beta das empresas de 2020 para cá, a gente vê que todas elas subiram, né? A gente teve uma volatilidade muito grande porque os restaurantes foram impactados diretamente, né? Simplesmente os restaurantes tinham que ficar fechados. E isso impactou muito as empresas. Num primeiro momento da pandemia, e esse gráfico aqui ele mostra o beta, né, que é essa volatilidade. No primeiro momento da pandemia, se vocês repararem, os restaurantes eles caíram muito mais do que o índice. Por causa disso, bom, os restaurantes estão fechados, eles precisam vender. O restaurante tem uma alavancagem operacional gigantesca. Então, uma queda de 100% da receita com as lojas fechadas é desastroso, porque todas as despesas praticamente continuam vivas e a receita morre. Só que, da mesma forma como as grandes marcas de luxo também sofreram com isso, quando o mercado reabriu, as empresas consolidadas de fast food saíram muito melhor, porque todas as outras redes menores se prejudicaram muito e os produtores, né, e os donos de restaurantes locais também se prejudicaram muito, comparando com as grandes empresas. Principalmente pela robustez financeira, as empresas pequenas, as empresas familiares não têm a facilidade que as grandes redes têm de ir no mercado emitir uma dívida de 1 bilhão para segurar as despesas esse ano e pagar no ano que vem, como várias delas fizeram. Então isso fez com que as empresas saíssem melhor. E apesar de terem caído mais, né, do que o índice, quando o mercado voltou, elas subiram muito mais. Então, até voltando aqui, né, na valorização, reparem que ali em 2020, o fundo que ela fez ali em março, abril de 2020, foi perto de uns $600, né? E hoje a empresa está em quase $2.000 de cotação. Então, quando o mercado recuperou, elas se recuperaram muito, porque a gente até viu, né, no ano de 2021, só agora nos primeiros 9 meses, o Chipotle vendeu mais do que ele vendeu durante o ano todo de 2019, né? Então, foi um crescimento bastante expressivo, bastante inesperado, né? Era difícil prever isso lá atrás, mas foi o que aconteceu. Quando a gente vê os múltiplos das empresas, né, a gente vê que o Chipotle ele tem um múltiplo, às vezes até que assusta, né, ali perto da casa de 50 vezes lucro. A empresa vale hoje 50 vezes o que ela dá de lucro no ano. Só que reparem que a empresa está no momento de crescimento, o crescimento específico do Chipotle tem um ganho de escala gigantesco,
O grau de alavancagem operacional da empresa é enorme, então qualquer crescimento que a empresa tenha nos próximos anos vai ir direto no resultado líquido. Então, quando a gente pega o lucro, aqui é o forward PE, né? Que é o preço-lucro considerando o lucro esperado dos próximos 12 meses. Ainda vai ser alto, mas se você for pegar provavelmente o lucro daqui 3 anos, né? 2023, 2024, 2025 e ajustar por esse lucro lá da frente, o lucro lá vai ser muito maior e esse múltiplo vai tender a diminuir. E obviamente que o mercado sabe disso, não é à toa que o Chipotle sempre negociou a múltiplos bem maiores do que Domino's Pizza, que negocia 35 vezes, Starbucks perto de 33, Yum Brands 27, McDonald's 25 e a Brinker International ali em 9.1 vezes lucro, mas que está passando por um momento de turnaround já há alguns anos. Chipotle é uma empresa que basicamente ela tem o fator crescimento e o fator qualidade. Lembrando que as empresas listadas na bolsa, né, todo mundo quer o quê? Uma empresa que é barata, que tem muito crescimento esperado e esse crescimento possui muita qualidade, né? Lembrando que qualidade tem tudo a ver com risco. Risco baixo quer dizer qualidade alta. Só que você não consegue achar a empresa com essas 3 características, né? Então, quando a empresa tem muito crescimento e esse crescimento é associado a uma qualidade, ou seja, uma relativa certeza alta, um baixo risco, uma alta previsibilidade, a empresa não vai ter um preço barato, ela vai ser negociada a múltiplos altos, né? Então, quando a gente tem essas 3 características, toda empresa, eu sempre boto isso aqui no final das minhas análises, porque sempre que você olhar para uma empresa, é legal você tentar entender qual dessas 3 características a empresa tem, e qual que ela não tem. Ela nunca vai ter as 3. Então, tente sempre, eu pelo menos faço isso, tá? Sempre que eu começo a analisar uma empresa, a primeira coisa que eu vejo é isso daqui. Quanto que ela tem de crescimento, quanto que ela tem de qualidade e quanto que ela tem de preço. Normalmente vai ter sempre esse equilíbrio e um fator vai estar sempre meio apagado frente a 2 que são bem mais evidentes. Bom, e a tese de investimentos de Chipotle é que é uma empresa com médio risco e alto crescimento esperado no longo prazo. Ela pode ser uma opção para a parcela da carteira que objetiva média previsibilidade e um alto potencial de valorização. Querendo ou não, ela ainda é uma empresa de crescimento, ela tem que expandir bastante. O Chipotle ainda tem muito espaço para crescer na Europa e para crescer também em outros países, tá? Então, eles já têm algumas unidades na China, inclusive. Então, existe um mercado muito grande ainda para ser explorado. A empresa tem uma geração de caixa gigantesca para fazer isso e vai ser relativamente fácil, mas todo o crescimento, quando ele é muito agressivo, ele está muito no futuro, ainda assim existe um nível de risco daquilo ali não se concluir, tá? Então a empresa vem entregando retorno para o acionista através de reinvestimento nas operações e valorização das ações. Não tem retorno através de dividendos, pelo menos não em um futuro próximo e não no passado dela. E o que não necessariamente é um problema, tá? Isso é uma característica. E ela é uma exposição mais ampla dentro do setor, e uma exposição mais ampla dentro do setor pode te dar opções de empresas de restaurantes com outros perfis de risco e retorno, de forma complementar em uma carteira de longo prazo. Eu, pessoalmente, gosto de uma estratégia, quando a gente fala de restaurante, de ter alguns players, né? Eu não gosto da exposição simples e direta em ter, vou ter só Chipotle, ou só McDonald's, ou só Starbucks, ou só Darden, né? Ou ter só Domino's Pizza, só Yum Brands. Você pode considerar o nível de risco de cada uma dessas empresas e fazer uma composição entre elas, tá? Eu acho bem mais interessante, obviamente que não é para ter todas as empresas do setor, senão é melhor você deixar a sua alocação lá no índice, no S&P 500, mas fazer uma composição de algumas empresas que você acha interessante, que atuem de forma diferente, que tenham níveis de retorno diferentes, eu acredito que seja o melhor para quem quer investir para o longo prazo. E bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal, vocês são os financiadores aqui do canal. Quem me acompanha aqui sabe que eu não tenho relação comercial com nenhuma instituição financeira, com nenhum banco, com nenhuma corretora, porque eu prezo muito pela independência da minha opinião e para eu poder orientar vocês da melhor forma possível como analista de valores imobiliários. E a forma que eu encontrei isso é simplesmente não tendo nenhuma relação comercial com nenhuma instituição financeira. Então eu fico muito feliz pela comunidade que a gente criou aqui e o seu suporte é sempre muito bem-vindo, deixando seu like, comentando, mandando para algum amigo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Estavam sendo suspeitas de terem contaminado vários Naquela ocasião, alguns restaurantes, algumas unidades do Chipotle